Aquele homem começou a contar uma história que era a minha vida. Eu virei para minha mulher e falei, que intimidade é essa você falar minha vida para esse cara? A Rita falou, amor, eu não conheço ele. Aí ele falou, Beto, você está te incomodando, é Deus falando contigo, só ouve. E ele acabou de contar aquela história, e uma pessoa chegou lá no final, pegou o microfone, depois que ele contou, falou, quem quer fazer uma aliança com esse Deus que mudou a vida dele, mudou minha vida, mudou a vida de todo mundo? Eu dizia que eu não sabia quem tinha me levado lá na frente. Hoje eu sei que foi o Espírito Santo de Deus. Mas eu fui o primeiro a levantar, eu levantei da cadeira, saí, fui lá para frente, tinha um palco alto assim, e eu fiquei lá na frente assim, de olho fechado, falando só assim, o povo está achando que eu estou quebrado, que eu estou morto. Olha o mico que eu estou pagando aqui. Eu me chamo Paulo Roberto Matos Juni, sou natural do Rio de Janeiro, venho de uma família classe média, onde tivemos tudo do bem e do melhor, estudamos excelentes escolas. Em 1970, meu pai foi convidado a ir montar uma empresa lá na Bahia. Nós fomos, moramos um ano, retornamos ao Rio de Janeiro, onde era o escritório central, e em 74, ele foi convidado a retornar e assumir a direção geral da empresa lá na Bahia. Nós voltamos, eu sempre gostei muito de esportes, jogava futebol, jogava vôlei, e em 1979 eu resolvi fazer vestibular no Rio de Janeiro, fiz em Salvador e no Rio, passei nos dois, escolhi voltar ao Rio de Janeiro. Em 80 comecei a estudar no Rio de Janeiro, e nessa época eu frequentava uma praia, que era a praia mais badalada do Rio de Janeiro naquela época, que era ali entre a Garcia Dávila e a Maria Quitéria, ali em Ipanema. E ali fiz amizade com muitas pessoas. Era o local onde tinha os jogadores de futebol famosos, jogadores de outros esportes, donos de grandes produtoras, artistas da Globo. E fiz amizade com alguns e para ganhar um dinheiro extra comecei a trabalhar como modelo e manequim. Trabalhei com pessoas que se tornaram famosas, fiz trabalhos com Xuxa, Luísa Brunet, Monique Evas, Isis de Oliveiras e outras pessoas ali. E um garoto de 18 anos, eu passei a jogar voleibol também, joguei lá no Flamengo, passei a ser também como atleta. E um garoto de 18 anos, chegando no Rio de Janeiro, uma cidade daquele tamanho, e você se tornando conhecido por onde você passa, uma vaidade toma conta do seu coração. Você começa a achar que você é alguma pessoa especial. E aquilo era engraçado, que enquanto eu estava nas festas, ou enquanto eu estava num jogo, estava tudo bem. Mas quando eu chegava em casa, era um vazio, um buraco no peito muito grande, que só eu e o travesseiro conheciam. Mas eu achava que aquilo era normal. E ali procurei livros de autoajuda, não resolveram o meu problema. Fui conduzindo a minha vida, aquele buraco, aquele vazio, aquela depressão, cada dia mais aumentando. Em dezembro de 83, eu tomei a decisão, voltei para Salvador. Vou voltar para a família, melhor. E eu voltei para lá, eu já estava fazendo cursos também na área de processamento de dados, comecei a trabalhar com computador. Eu trabalhava numa multinacional, a 50 quilômetros da minha casa, que era uma cidade chamada Candeias, e lá eu trabalhava com um computador que chamava IBM 4341, a CPU dele era do tamanho desse salão aqui, ela ficava num salão do tamanho disso daqui. Hoje, isso daqui é um computador, né? Mas naquela época era assim. E eu entrava numa sala fechada, eu, um monitor, e ali eu de 8 da manhã a meio-dia e meio, eu e uma tela de um monitor, fazendo ali os programas, mandando compilar, que a gente chama, para poder perfurar cartão e ali rodar. Olha, eu não sou tão velho. A tecnologia que correu rápido demais. E aquilo só aumentava aquele vazio no meu peito. Porque eu sempre fui comunicativo, mas eu passava o dia inteiro, eu e um computador, um monitor na minha frente. Em 85 eu conheci uma menina, namorei, noivei e casei em 7 meses. Veio o meu primeiro filho, o Lucas, que hoje tem 37 anos, e me deu meu primeiro neto, o João. Tem 3 anos, fez agora dia 24 de fevereiro. Aí tem gente aqui olhando e falando, mas tão jovem, já com neto. Queridos, eu virei sexagenário. Eu fiz 60 anos em 29 de outubro do ano passado, mas eu estou muito preocupado. Porque quando eu leio nas Escrituras Sagradas, tem ali dizendo que Jesus nos renova a cada amanhecer. Eu estou com medo de voltar a engatinhar, que eu estou ficando mais novo a cada dia na presença dele. Mas ali fui tocando a minha vida, aquele vazio logo depois veio de novo. E eu trabalhando, aquele vazio chegando, eu não sabia como preencher. Veio minha segunda filha, a Paulinha, tem 33 anos, me deu minha segunda neta, a Beatriz, que vai fazer 3 anos agora, dia 6 de junho. Mas era muito ruim, porque aquele vazio só fazia aumentar no meu peito. E eu tomei uma decisão. Eu saí da empresa, comprei um restaurante no shopping Guatemi, e ali fiz amizade com uns empresários, e aonde nós tínhamos um almoço rápido, toda sexta-feira. Coisa rápida, a gente começava, tinha um restaurante muito bom ao lado do shopping, que era o Baby Beef, a gente começava o almoço meio-dia, acabava 11, meia-noite, coisa rápida. E ali era 1, 2, 3 garrafas de uísque, não sei quantas garrafas de licor, e aquilo era a nossa
válvula de escape, vamos dizer assim, toda sexta-feira. Porque nós achávamos que, como empresários bem-sucedidos, casados, estava tudo bacana. Então a gente entrava lá, enchia a cara e estava tudo bem. Enquanto o álcool estava agindo, o buraco fechava. Quando o álcool ia embora, aumentava a depressão. E eu já estava entrando num processo de autodestruição. Algum tempo depois, eu entrei nas drogas, comecei a usar cocaína. E nós dizíamos nessa época que nós bebíamos socialmente. E eu descobri que quando a gente diz que bebe socialmente, na realidade era uma mentira para enganar a nossa consciência. Por quê? Porque a gente bebia sexta-feira no almoço, sábado na praia, domingo na praia. Durante a semana um amigo ligava: meu irmão, que dia horrível hoje. Vamos tomar um chopinho de happy hour. Começava às 6, acabava às 10. No final era todos os dias. E a droga passou a ser da mesma forma. Enquanto eu estava drogado, enquanto eu estava bêbado, o buraco enchia. Quando ia embora, a depressão entrava, um sentimento terrível de vazio, e eu já pensando em morte. Mas eu fui tocando ali a minha vida naquele momento, e buraco, depressão, sem saber como resolver, meu casamento sendo destruído, eu sem saber como recuperar aquilo, pensando já em me separar, ele engravidou do meu terceiro filho, o Vitor, que faz 30 anos, agora 15 de maio. Quando ela estava grávida de 4 meses, eu fiz uma vasectomia, falei: eu não quero mais filho, chega, para por aqui. Mas quando ele fez 1 ano e 11 meses, eu já estava num processo de autodestruição, pensando em suicídio. Eu já não aguentava mais a situação que eu vivia. E aqui eu digo algo a vocês: se eu conhecesse esse Deus vivo que eu conheço hoje, eu tenho certeza que ele tinha mudado a minha história. Porque família é o bem mais precioso para Deus. Nas Escrituras é o único momento onde Deus fala que um é melhor do que dois. Ele diz que o homem deixará pai e mãe, se unirá à mulher e serão uma só carne. É um só propósito, um só objetivo, uma só direção. Mas eu não conhecia esse Deus. E algum tempo depois Deus me apresentou a mulher da minha vida. Me desculpem as mulheres presentes, mas não tem mulher mais linda do que a minha. Mas era difícil. Imagina para uma mãe entregar a sua filha para um homem separado, vasectomizado e com 3 filhos. Eu costumo dizer que é um embrulho de papelão molhado, difícil de pegar. Você pega aqui e rasga ali. Mas eu te digo o seguinte: Deus tem um propósito na nossa vida. Já está escrito e você não tem como mudar isso. E são momentos de maravilha que Deus tem preparado para cada um de nós. E eu dizia: Rita, fica tranquila. Eu vou reverter a vasectomia, vou lhe engravidar e vai ser gemelar 2 meninas, a Júlia e a Luísa. E eu tinha o segundo problema, que eram as drogas, que Rita não sabia. Se eu soubesse, iria me largar. E aí eu digo a vocês: se o amor de um homem por uma mulher foi capaz de me tirar das drogas, imagina o que o amor de Deus é capaz de fazer por cada um de nós. E ali eu fiz a vasectomia em 97, a reversão, para vocês terem uma ideia. A vasectomia que eu fiz demorou 4 minutos para ser feita. A reversão foram 2 horas e meia. Com 6 meses aconteceu um caso raro, chamado estenose dupla. Os 2 canais entupiram ao mesmo tempo. Eu tive que voltar no urologista. Ele falou: não, Paulo, vamos fazer o seguinte, a gente faz uma pulsão, retira o seu sêmen, insemina a sua mulher. Eu falei: não, doutor, o senhor não entendeu. Eu disse a ela que eu ia engravidá-la de meio natural, gemelar, e 2 meninas, a Júlia e a Luísa. Eu não sabia, Deus me fazia profeta. Ele olhou para minha cara: você é mais homem que os outros? Eu falei: não, mas pode operar de novo que vai ser assim. E ali fizemos mais uma cirurgia, mais 3 horas de cirurgia. Em 99, Rita engravidou. Quando fizemos o ultrassom, gravidez gemelar, 2 meninas, a Júlia e a Luísa. Mas o nosso casamento era um casamento que estava fora das Escrituras Sagradas. Eu digo que nós tínhamos tapas e beijos. Não tínhamos tapas físicos, mas tinha o pior tapa que existe. Que são palavras malditas em momento de raiva, que rasgam o coração, criam feridas, e só Jesus pode colocar um novo ali. Rita, com 6 meses de gravidez, ela teve um problema chamado incompetência istmo-cervical. O colo do útero não aguentou o peso das gêmeas e nós tivemos um aborto espontâneo, perdemos as meninas. Eu falei: filha, fica tranquila, não aguentou. Agora vai ser um de cada vez. Você quer um menino ou quer uma menina? Eu quero um menino. Em 2000, Rita engravidou. 24 de outubro de 2000 nasceu meu 4º filho, o Pedro, que hoje tem 22 anos. Em 2021, eu conheci a droga mais poderosa que existe. Quando ela domina você, é a pior coisa que existe. Chama-se dinheiro. Porque quando ele domina você, ele vem com arrogância, soberba, prepotência, vaidade e mentira. Eu ganhei um grande contrato, eu me especializei na área de licitação pública, ganhei um grande contrato com o governo do Estado, e ali eu ganhei muito dinheiro. E eu me tornei arrogante, soberbo, prepotente, vaidoso e tremendamente mentiroso. Gostava muito de cavalos. Passei a criar um cavalo que é raça nacional, que é o cavalo Campolina, oriundo lá de Minas Gerais. Passei a comprar cavalos, eu cheguei a comprar 18 cavalos sem ter 1 metro quadrado de terra para colocar o animal. Os 6 primeiros que chegaram, eu pagava um salário mínimo para manter em baia
lá em Salvador. Eu ia para leilões, onde o leilão começava quando o Beto chegava. Comprei égua que tinha sido campeã nacional, avaliada, se você puxar de 2001 para cá, passa de R$500 mil. Eu achava que eu era o dono de tudo, que eu podia tudo. Então, meu contrato era de 5 anos, eu falei, eu gasto 3 e guardo 2, mas a nossa conta é diferente da conta de Deus. E eu estava ali levando a minha vida, a Rita chegava para mim e falava assim, amor, eu tenho um problema. Eu falo, tem não, filha. Só se você tem, eu não tenho, o bolso está cheio. Qual é o problema? É só botar o dinheiro que resolve. Arrogância, soberba, prepotência. Mas Deus estava me olhando. Em 2003, Rita foi convidada para um chá da Donep. E foi. E voltou maravilhada para casa. E aí começou a falar desse Deus para mim e tal. Eu falava, Rita, fica com o seu que eu fico com o meu, filha. Vamos ficar assim? Aí a gente não briga. E assim a gente foi levando. Só que ela falou com o marido dessa moça que convidou ela para o jantar, para ele me ligar e convidar para um jantar. Queridos, esse cara não parou de me ligar. Eu sei que tem gente rindo aqui que alguém fez a mesma coisa com você, mas valeu a pena. Pensa, olha, eu não aguentava mais. Ele era pior do que minha mulher. Ele me ligava todo dia. Parecia que você queria saber onde é que eu estava. Parecia remédio homeopático. Um dia e ele era um construtor lá de Salvador, conhecido, que nós tínhamos apelidado ele no meio da construção civil de trator D10. Sabe o que é trator D10? É aquele trator grandão de esteira que derruba tudo, porque ele era descendente de espanhol, espanholzão mesmo, e a gente, quando fazia reunião com ele de negócio, se a mesa fosse de vidro, podia esquecer, ela ia quebrar. Ele começava a dar tapa na mesa quando ficava nervoso, ficava vermelho e dava tapa na mesa, a mesa quebrava. Era grosso, bicho, não era brinquedo, não. E ele me liga assim, ô, meu amigo, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Olha, vai ter um jantar de homens de negócios, você e Rita são meus convidados, eu faço questão. Eu falo, tá bom, Leiro, quando vai ser? Vai ser dia tal, ia ser uns 40 dias depois. Eu falei, não, tudo bem, eu vou. Vou nada, desligou o telefone, cheguei em casa, falei, amor, que negócio é esse? Leiro me ligou, ele está com algum problema? Rita falou, por quê? Eu falei, você está meio estranho, uma voz mansa, uma voz diferente. Ele não era assim. Falou, não, Beto, é porque ele está participando de um grupo de empresários e ele quer que a gente participe de um jantar. Eu falei, então não vou para esse negócio, não. Esse cara não parou de me ligar. Ele me ligava, tinha dia que era 2 vezes no dia. Aí a última vez eu não aguentei. Falei, meu irmão, faltavam uns 10, 15 dias para o jantar. Falei, deixa eu te falar um negócio. Eu sou homem de palavra. Se eu dou a palavra, eu não preciso assinar. Se você não me ligar mais, eu vou para o jantar. Mas se você ligar mais uma vez, eu não vou. Cara, você está pior do que minha mãe, minha mulher, cara. Você fica o dia inteiro atrás de mim. Não me liga. Eu falei, então tá, eu não ligo. Deu risada. Eu falei, não ligo mais. Mas você vai, vou. Chegou no dia, eu sou um homem que só chego adiantado em tudo. Tudo. Se você marcar 8, 10 para as 8, eu estou pronto. Hoje, meu amigo marcou lá 7 horas, 15 para as 7, eu estava lá embaixo. Eu sempre fui assim. Nesse dia, eu fiz tudo para chegar atrasado. Falei, eu chego atrasado, está lotado, não tem lugar, eu caio fora. Aí fui para lá, o hotel fica numa ladeira, em frente ao mar assim, mas tem uma ladeira que parece que você vai chegar no céu. Eu chego com o carro lá em cima, não tinha mais lugar para estacionar, um monte de gente. Aí eu peguei meu carro, desci, fui parar, deixei Rita, fui parar lá longe. E vim subindo. Cada passo que eu dava naquela ladeira era uma besteira que eu falava. O que eu vim fazer nesse lugar? E os amigos ligando. Aí eu tendo o celular, meu irmão, nós estamos aqui do lado da tua casa. Vem aqui tomar uma, vem para cá. Eu falei, não, eu fiz um compromisso com Rita, não quero problema em casa, eu vou para esse evento. Depois, quando acabar aqui, eu faço aí. Quando eu cheguei lá em cima, que eu dou uma olhada, o povo tudo bonito assim, né, de terno, eu de camisa de polo, eu falei, ô Rita, isso aqui não vai dar certo. Faz o seguinte, eu estou vendo que isso aqui vai atrasar, você fica aí com o Leiro, eu vou em casa buscar um blazer e volto. Um negócio de um jantar bonito desse. A minha ideia era descer, pegar meu carro, ir em casa, pegar um blazer, mas parava onde estavam meus amigos, tomava 2 e voltava. Quando eu estou descendo a ladeira, dou uns 3 passos, quem está subindo? O Anjo Leiro. Ele sobe, meu amigo, que bom você veio. Rapaz, você não sabe a alegria do meu coração de te ver. E ele me deu um abraço. Cara, aquele abraço me quebrou. Sabe, um abraço sem interesse. Porque abraço de empresário, tem muito empresário aqui dentro, sabe o que eu vou falar. Abraço de empresário, o cara te abraça com uma mão e a outra é para roubar sua carteira ou enfiar uma faca em você. Esse é o abraço de empresário. E ali era um abraço, sabe, diferente, sem interesse, aquilo me quebrou. Eu até achei estranho, estava muito agarrado, eu empurrei ele e tal. Ele, não, vamos lá para dentro. Aí me pegou, me levou. Cara, um jantar no Hotel 5 Estrelas, mais de 250 lugares. Eu falei, rapaz, que lugar bonito. Me botou assim numa mesa, primeira mesa, uma mesa de 10 lugares. Aí tinha aqui a entrada onde os garçons estavam passando. E eu estou vendo os garçons passando, vai lá.
água, refrigerante e suco. Suco, água, refrigerante. Eu falei, não, isso aqui está errado. Aí o garçom passou, catei ele pelo braço, falei, vem cá, meu irmão. Hotelzão 5 estrelas, não me traz cerveja, não. Ou um bom vinho, ou então um 12 anos. Ele falou, doutor, tem bebida alcoólica hoje aqui não. Eu falei, meu irmão, vai lá no bar, compra uma garrafa de uísque e traz, eu pago. Doutor, esse jantar não pode ter bebida alcoólica. Eu falei, mas Rita, que programa de índio esse você me trouxe? Sábado à noite, tomando água, refrigerante, eu vou passar mal aqui dentro, filha. Ela, calma, Aileiro, calma que você vai gostar. Queridos, Deus sabe o tamanho da pancada que tem que dar na nossa cabeça para que a gente entenda quem Ele é. O jantar maravilhoso, quando acabou, entrou um preletor. Augusto Cury, aquele escritor. Aquele homem começou a contar uma história que era a minha vida. Eu virei para minha mulher e falei, que intimidade é essa você falar minha vida para esse cara? A Rita falou, amor, eu não conheço ele. Aí ele falou, Beto, você está te incomodando, é Deus falando contigo? Só ouve. E ele acabou de contar aquela história, e uma pessoa chegou lá no final, pegou o microfone, depois que ele contou, falou, quem quer fazer uma aliança com esse Deus que mudou a vida dele, mudou minha vida, mudou a vida de todo mundo? Eu dizia que eu não sabia quem tinha me levado lá na frente. Hoje eu sei que foi o Espírito Santo de Deus. Mas eu fui o primeiro a levantar, eu levantei da cadeira, saí, fui lá para frente, tinha um palco alto assim, e eu fiquei lá na frente assim, de olho fechado, falando só assim, o povo está achando que eu estou quebrado, que eu estou morto. Olha o mico que eu estou pagando aqui. Aí eu olhei para um lado e vi um bocado de pé do lado. Olhei para o outro, vi mais um bocado de pé. Falei, bom, tem mais gente aqui pagando vergonha igual a mim. Tinha mais de 90 pessoas ali em pé. Vieram, oraram, foi tudo bem e tal. Acabou aquilo, nós fomos embora. Quando eu entro no carro, que eu fui pegar a Rita, ela entrou. E aí, amor? Gostou? Falei, gostei, mas não volto. Me chama mais para isso. Mas eu não estou entendendo. Por que houve? Falei, em primeiro lugar, eu nunca vi lugar para tanto esses homens querer tanto abraçar a gente. Segundo lugar, veio o último gaiato lá, me abraçou e fez um negócio para mim e disse o seguinte, ó, para que você tenha certeza que a partir de hoje Deus vai mudar a tua vida, você vai ter uma noite de sono como você nunca teve. Eu não dormia, queridos. A minha ansiedade era tão grande, Ocadil, Lexotan, Vale de 5, Vale de 10, Dormonide, Rivotril, Stilnox, nenhum remédio me botava para dormir. Nenhum. Inclusive o Dormonide me fez... Eu fiquei doido, parecia que eu tinha tomado uma droga violenta, porque eu falei besteira dentro de casa, eu fiquei alucinado dentro de casa. Ele deu um efeito Hellbot, que se chama, diferente. Resumindo, no domingo acordei, olhei e falei, Rita, meu relógio aqui, eu acho que acabou a pilha, está dando aqui meia-noite e 20. Ela falou, não, amor, são 12h e 20. Mas a ficha não caiu, eu ainda briguei com ela que não me chamou para a gente ir para a praia. Segunda-feira, eu perdi a hora, acordei 10 horas da manhã, tomei um susto. A partir daquele dia, Deus começou a mudar a minha história. Aquele homem arrogante, soberbo, prepotente, vaidoso, mentiroso, perdeu tudo. O contrato foi cancelado. Aquele homem que tinha 18 cavalos para dar de comer, não tinha mais um grão de milho para dar para o cavalo, quanto mais os sacos de ração. Tive que dar, tive que fazer qualquer negócio. Aquele homem passou a viver às custas da esposa. Minha esposa é auditora fiscal do Estado da Bahia há 33 anos. Aquele homem teve que aprender que se ele não compreendesse quem Deus era na vida dele, ele não ia para lugar nenhum. E ali eu comecei a buscar mais de Deus, querendo saber quem era aquele Deus. Em 2003, final, isso foi em agosto de 2003. Em outubro, Rita engravidou do meu 5º filho. E ela virou para mim, viu que eu estava entrando num processo um pouco depressivo, falou, não, amor, vamos fazer o seguinte, eu tenho um dinheirinho aqui, eu vou comprar. Tinha uma casa lá perto da onde a gente morava, que estava acabada lá. A gente constrói um restaurantezinho simples, você começa ali a trabalhar, você gosta de cozinhar, você tem muito dinheiro na rua aí para receber, daqui a pouco o povo começa a te pagar. Eu falei, tudo bem. E ali começamos a obra, Rita engravidou. Fevereiro de 2004, 5 de fevereiro de 2004, Rita grávida de 4 meses. Ela teve um problema chamado prolapso de bolsa. A bolsa com meu filho dentro foi para o lado de fora da vagina, meio externa. Quando ela chegou, que ela me ligou do médico, eu fui correndo para lá, que eu chego lá no consultório, o médico fala, calma, Paulo, dá uma olhada lá e a gente conversa. Quando eu cheguei, que eu fui olhar ela deitada na maca ginecológica, parecia aquelas bolas, aquelas luzes redondas, brancas, uma bola branca do lado de fora, assim, metade para fora da vagina. Eu falei, e aí, doutor? Ele falou, Paulo, salvar sua mulher, tudo bem, mas seu filho é impossível. Eu falei, doutor, Rita está crendo num Deus que é Deus do impossível. E eu já estou crendo nesse mesmo Deus. Vai dar tudo certo. Esse Deus não vai deixar a gente sofrer o que sofremos na perda das gêmeas. Vai dar tudo certo. Ele falou, Paulo, eu já mandei a ambulância vir buscar, porque esse hospital chama Hospital Aliança, ele tem um prédio de consultórios e outro prédio onde é a parte hospitalar. Ele falou, eu mandei já buscar ali a ambulância, já está vindo, nós vamos descer com a maca, botar ela e vamos levar para o hospital. Eu falei, vamos embora. E levamos, e ali, quando foi preparar para entrar para o centro cirúrgico, eu falei, eu vou entrar junto. Ele falou, tudo bem.
Enquanto eu estava trocando a roupa, ele falou novamente, Paulo, salvar sua mulher, tudo bem, mas seu filho vai ser difícil. Eu falei, vai dar tudo certo. Entramos naquele centro cirúrgico e quando nós chegamos ali dentro, eu vi, tinha uma junta médica, devia ter uns 5, 6 ali conversando, tentando ver o que fazer. A sensação era o seguinte, quando ela foi colocada na maca cirúrgica, e que botou aquele foco, né, aquela luz cirúrgica que colocou em cima, dava para ver o pé do Mateus ali dentro. A bolsa estava transparente. E um olhou para o outro e falou, vamos fazer um negócio diferente. Pegaram o ultrassom, viram onde estava o Mateus, pegaram uma agulha desse tamanho, com uma seringa, enfiaram aqui por cima e ali começaram a tirar líquido amniótico. Diminuíram em torno de 600, 700 ml para a bolsa dar uma afrouxada. Pegaram uma luva cirúrgica, cortaram os dedos, colocaram em volta da bolsa, na parede, injetaram o soro, amarrava ela com fio cirúrgico para fazer uma alavanca. Aqui tem engenheiros, consultores, sabem o que eu estou falando. Pegaram uma luva cirúrgica, encheram de soro e com ela foram empurrando a bolsa devagarzinho. 3 horas, conseguiram visualizar o colo, pinçaram, puxaram e fizeram uma sutura chamada cerclagem. Falei, doutor, tudo resolvido? Ele falou, não. Agora corre risco de morte sua mulher e seu filho. Eu falei, peraí, doutor, não entendi. Paulo, o canal vaginal é um meio de cultura de bactéria. Nós colocamos isso para dentro do organismo da sua esposa. Eu não posso dar um antibiótico violento, muito forte, porque eu mato a criança. Então eu vou ter que dar um antibiótico bem fraquinho e fazer exame nela de 12 em 12 horas, exame de sangue. E ali começamos a fazer, com 10 dias ele me chama, Paulo, olha o resultado do PCR, sua esposa está com uma sepsemia generalizada de altíssimo grau. A partir de agora eu não estou preocupado com seu filho, minha preocupação é salvar ela. Eu já falei com o infectologista, 2 antibióticos de última geração potentíssimos na veia dela de 12 em 12 horas. O melhor que pode acontecer é um aborto. É 95% de chance de abortar. Porque se seu filho nascer, ele terá grave sequela. Será um vegetal na cama, cego, surdo e com problemas mentais. Falei, doutor, vai dar tudo certo. Passamos 30 dias ali no hospital. Ele me chamou, Paulo, conseguimos reduzir bastante a infecção. Eu estou com medo de uma infecção hospitalar. Vai levar ela para casa, vamos montar um hospital em casa. Eu fui brigar com o seguro-saúde para conseguir um home care, porque ela tinha que ficar deitada 24 horas numa cama cirúrgica, uma cama hospitalar. Tudo dela na cama, alimentação, banho, necessidades, tudo deitada, 24 horas. Não podia comer sal, açúcar, gordura, eu que cozinhava, eu que fazia a comida dela, tinha que ser tudo diferente. Enfermeira, 24 horas dentro do nosso apartamento, dentro do nosso quarto, ministrando a medicação nela. Passamos ali mais, em torno de 25 dias mais ou menos. Dia 1º de abril, 10h30 da noite, começou a romper a bolsa. Minha esposa estava grávida com 25 para 26 semanas de gestação. Faltava 2 dias para entrar na 20ª semana de gestação. Mateus nasceu no dia 2 de abril. 1,075 kg, caiu para 890 gramas, com 12 dias operou o coração. Mateus passou 3 meses e 14 dias na UTI neonatal de alto risco do Hospital Aliança. Mateus hoje, ele tem 18 anos de idade. Ele é do tamanho do pai. É lutador de boxe com o pai. A gente luta boxe hoje junto. Mateus está no 3º semestre de faculdade. Mateus não ficou com sequela nenhuma, é 100% curado. Aplaudam a Deus por esse milagre. Quando eu vi aquilo, eu falei, Rita, eu quero conhecer esse Deus. Eu quero saber quem ele é. Ela, eu vou te levar na igreja. Eu falei, sem rir o endereço. Lá eu vou conhecer o homem, eu quero conhecer Deus. Compra uma Bíblia que eu vou ler. E ela comprou, eu comecei a ler a Bíblia, e aquilo começou a entrar em mim de tal forma, tão violenta aquela palavra, que eu falei, Rita, nós estamos errados. Ela falou, por quê? Eu falei, porque aqui diz que eu tenho que estar legal perante a lei dos homens para estar legal perante a lei de Deus. Nós não somos casados legalmente. Nós fizemos uma festa em 97, que começou 10 da manhã, todo mundo acabou bêbado 1 da manhã, e não assinamos documento nenhum. Precisamos casar. Vamos fazer o seguinte, Mateus faz 1 ano, dia 2 de abril de 2005. Em novembro de 2005, a gente casa. Pode preparar a documentação. E ali, fomos levando. Eu tinha um problema de hérnia de disco. S1, L5, L5, L4, L4, L3. Bem comprometido. Mas quando a dor chegava, eu tomava Arcox a 120 durante 10 dias. Aquilo me dava 6 meses, 1 ano sem dor. Casamento marcado para 26 de novembro de 2005. Quando foi dia 15 de novembro, eu levantei da cama e caí no chão. Eu não tinha mais força nas pernas. Uma dor insuportável, eu não conseguia ficar de pé. Tive que ser levado para o hospital, tomar morfina na veia, para tirar as dores, e eu não tinha mais sustentação nas pernas. Meu médico falou, Paulo, não tem jeito, temos que operar a coluna. Eu falei, tudo bem.
Dia 23 de novembro eu fui fazer a consulta pré-anestésica, o anestesista olhou para mim e falou, Sr. Paulo, eu preciso te dar uma explicação sobre esse tipo de cirurgia. Essa sua cirurgia vai ser uma cirurgia de grande porte. 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. Eu falei, você quer me estimular a fazer ou a fugir? Ele falou, não, o senhor tem que saber a realidade do que o senhor vai passar. Eu falei, tudo bem. E ali fui me internar no dia, 6 horas da manhã, para fazer a cirurgia. Eu não sei como é que é aqui no Sul, mas lá, hoje mudou. Mas em 2005, quando eu fiz a cirurgia, a gente entrava naquele centro, no quarto, aí vinham as enfermeiras com aqueles aventais para a gente vestir, para se preparar para a cirurgia, né? Querido, aquilo eu descobri que é para você ficar envergonhado e saber que você não é nada. Porque aqueles aventais são curtos. E você está nu. Entra a enfermeira no quarto, você puxa na frente, ele abre atrás. Aí você puxa atrás, ele sobe na frente. Aquilo te constrange, você vê que você não é nada. Aí você está ali constrangido, aí vem o anestesista, e aí, seu Paulo, está tudo bem? É fora a vergonha, está tudo ótimo. Falou, e aí, vai tomar um dormonidezinho? Eu falei, doutor, eu não preciso de medicamento, eu estou tranquilo, minha cirurgia já deu certo. Ele deu risada e falou, rapaz, eu quero ver essa coragem lá dentro. Eu falei, pode mandar me buscar, tem problema. Aí me pegaram, me levaram lá para dentro do centro cirúrgico. Não sei se tem médico aqui, eu descobri porque eles querem dopar a gente quando a gente entra no centro cirúrgico. Vocês são daqui da região de carne. Meu amigo, a gente se sente uma perna de boi que vai ser desossada. Você entra naquele centro, você é posto pelado, jogado numa mesa de aço inox, quando você olha para o lado tem uma mesa cheia de faca. A sensação que você vai ser desossado, essa é a sensação que você tem ali dentro. Aí eu estou ali, vem o anestesista, fala, não, vamos fazer logo a anestesia, tal, me vira de lado assim, para poder dar anestesia na coluna, e eu estou vendo as duas enfermeiras, vamos passar os equipamentos, vambora, o médico já vai entrando, então vamos embora, vai. Furadeira, broca, chave de fenda, eu falei, para. É armário embutido ou é coluna? Foi uma risadaria naquele centro cirúrgico. O anestesista falou, Sr. Paulo, o senhor bebeu? Eu falei, querido, 6 horas da manhã, eu sou louco. Você tomou algum medicamento? Eu falei, não. Eu nunca vi ninguém desse jeito aqui, cara. No centro cirúrgico, assim, brincando. Eu falei, sabe por quê? Porque meu médico está aqui. Ele falou, não está não. Eu falei, tá. Jesus está de mão dada comigo, minha cirurgia já deu certo. 4 horas e meia de cirurgia, minha coluna ficou muito bonita. Foram colocados quase 300 gramas de parafuso na minha coluna. Eu estou rodando. Os amigos diziam que era o peso do pecado. Eu falei, ô filho, se fosse, tinha que ir até o pescoço. Está dando para ver aí? Junto com esses parafusos, eu ganhei um colete de polietileno com borracha dessa grossura, que ele pegava daqui de cima até abaixo da bexiga, da nuca até aqui abaixo do cóccix. E eu tinha que vestir, ele tinha 2 faixas assim de cada lado. Quando eu vestia aquilo, eu tinha que usar aquilo durante 6 meses, 24 horas, só tirando para o banho. Quando eu vestia, eu tinha que me encostar assim numa quina de parede, botava no meio da coluna, encostava e travava o bicho. Aí o Robocop estava prontinho, que eu só virava assim, ia abaixar até aqui, daqui não passava, ele não deixava passar. E eu falei, Rita, eu quero casar, filha, vamos casar, marca esse casamento. Aí marcamos o casamento para o dia 18 de dezembro. No dia 13, eu estou tomando um banho, quando eu passo a mão na cicatriz, encontrei uma bolha. Eu falei, amor, eu acho que a borracha do colete raspou a cicatriz. Dá uma olhada, ela, amor, parece uma bolha d'água. Aí liguei para o meu médico, ele vem no consultório. Aí fui, cheguei no consultório, ele examinou, tirou o líquido, falou, Paulo, não tem cheiro, não tem cor, isso aqui não foi inflamação dos parafusos. Isso aqui foi algum ponto que inflamou. Você toma Cipro 500 miligramas 7 dias que isso vai embora. Cheguei no carro e falei, Rita, suspende o casamento, porque eu li nas Escrituras que Deus faz as coisas loucas para confundir os sábios. Aí tem a mão de Deus. Dia 20 de dezembro começou uma febre. Paulo aumenta para 10 dias o Cipro. Dia 25 ele me liga, como é que você está? Eu falei, eu estou bem. É a febre. Eu falei, não, ela chega mais tarde. Vem no meu consultório agora, eram 3 horas da tarde. Eu falei, hoje, feriado, eu preciso te ver. E eu cheguei no consultório, fui com o Rita, ele olhou e falou, Paulo, eu não sei o que está acontecendo, preciso abrir sua coluna de novo. Já liguei, passei um e-mail para o hospital, já pedindo urgência numa sala cirúrgica, porque eu já cancelei Réveillon, eu preciso abrir sua coluna de novo. No dia seguinte, eu fui para o hospital, a mesma mulher que viu Rita, viu Mateus, me viu lá, olhou para mim, acho que querendo amenizar a situação, né? Chama até a doutora Rita, lá, a enfermeira Rita. Ela olhou para mim e falou o seguinte, seu Paulo, o senhor de novo aqui, o senhor gostou do nosso hotel, né? Por que o senhor não compra logo um apartamento aqui? Queridos, a Bíblia me diz que tudo que sai da minha boca será bênção ou maldição. Eu colherei tudo que eu lançar. Eu olhei nos olhos dela e disse, doutora Rita, deixa eu te falar uma coisa. É a última vez que a senhora vai me ver entrando em hospital motivado por enfermidade. E desde dezembro de 2005, eu nunca mais voltei em hospital por enfermidade nenhuma. Eu volto para fazer exames. Exames, eu volto. Enfermidade, meu cardiologista disse que se ele tivesse mais cliente como eu, ele estava falido. Porque ele só manda fazer exame, não faz mais nada em mim. 30 de dezembro eu operei a coluna.
5 horas de cirurgia. Meu médico, isso foi de tarde. No dia seguinte, meu médico chega no meu quarto. Seu Paulo, precisamos falar muito sério. Eu falei, o que foi, doutor? A partir de hoje você tem que ser um novo homem. Eu falei, não estou entendendo. Cavalo, que é a sua paixão, nem fotografia eu quero que você olhe mais. Pegar seus filhos no colo, esqueça. Esporte, nunca mais. Eu falei, doutor, eu vou poder beber água? Ele falou, não estou brincando. Se você não me obedecer, é paraplegia para você. Eu falei, por quê? Paulo, quando eu abri sua coluna, a infecção era tão grande na sua coluna que você perdeu por necrose muscular. Eu gastei quase 20 tubos de soro para lavar o campo cirúrgico. Você perdeu 2 centímetros de musculatura de um lado e 1 centímetro do outro lado. A coluna de vocês é pele, músculo e osso. A minha é pele e osso. Você passar o dedo aqui, você fura o dedo, porque tem a pele e o osso embaixo. Eu estava com a sua coluna aberta, querendo ver se tinha algum tipo de sutura que eu pudesse fazer para agregar musculatura. E pedi para um cirurgião plástico, um amigo meu que estava operando na outra sala, se tinha alguma técnica da cirurgia plástica. E nesse momento, Paulo, alguma coisa dentro de mim mandou que eu tirasse, mesmo sabendo que eles não foram culpados de nada. Eu tirei todos os parafusos que estavam na sua coluna. Você hoje não tem mais parafuso, você não tem calcificação óssea, você não tem mais disco medular. A partir de hoje, a sua coluna é um cristal. Colete, 24 horas durante 9 meses, só tirando para o banho. Cipro 500 miligramas de 12 em 12 horas durante 6 meses, fazendo exame de sangue todo mês. E vai passar 40 dias de cama. Eu falei, tudo bem. Passei 40 dias de cama, dia 18 de fevereiro de 2006, casei com a minha princesa. Entrei na igreja parecendo um pinguim, que engoliu 4 cabos de vassoura, porque eu tinha que entrar bonito. Então eu tirei o colete e entrei andando assim. Mas entrei, casei. Depois eu vesti o colete. No dia 11 de março, eu estava numa reunião, devia ter umas 300 pessoas nesse lugar, e depois que você responde mais de 100 vezes o que é aquele colete, você não aguenta mais explicar o que é aquilo. Então eu falava, Rita, compra umas camisas grandonas, eu visto por cima, o povo me acha estranho e não vai perguntar o que é. E assim eu fiz. E nesse dia desse evento, eu estava nesse lugar, era uma casa enorme, tinham 3 filas de cadeira, uma lá, uma no meio, uma aqui na ponta. E tinha uma passarela, uma passagem lá na pontinha, uma no meio grande e outra aqui na ponta. Eu sentei na 9ª ou 10ª fileira, mais ou menos, na última cadeira, no corredor aqui, estou ali quietinho. Tinha uma moça nesse lugar, que ela tinha paralisia infantil, usava aqueles ferros nas pernas, usava um óculos muito grosso e falava com a voz embolada. Eu não sei o nome dela, eu digo que é um anjo de Deus. E ela só andava com alguém amparando ela pelo braço. E nesse dia me chamou a atenção que ela veio andando sozinha pelo meio, foi lá na frente, parou a pessoa que estava falando, e a pessoa apontou na minha direção. Mas 300 pessoas naquele lugar, um lugar que eu não tinha costume de estar naquele horário. Você acha que é alguém, que é outra pessoa, nunca é você. E ela veio andando pelo cantinho, sozinha, assim, se encostando na parede. Fica chato ficar olhando. Então eu baixei a cabeça e estava orando, Rita sentada aqui do meu lado, e eu estava de cabeça baixa ali orando. Daqui a pouco eu vi um pé chegando aqui, e aí senti uma mão em cima do meu ombro. Quando aquela mão bateu aqui em cima do ombro, entrou um calor por dentro do meu corpo. E eu comecei a chorar naquele momento, porque entrou uma sensação que eu nunca tinha sentido. E ali ela apertou o meu ombro, e quando eu olhei para cima, eu não vi os óculos, eu via 2 bolinhas laranja, e uma voz muito mansa, mas com um poder, algo assim, que não tem como explicar. E ela falou assim, filho, Deus manda te dizer, entrega a sua coluna essa noite na mão dele, que ele vai te curar. E foi embora, eu nunca mais a vi. 2h30 da manhã, eu tinha esquecido quando cheguei no quarto, em casa, dormi. 2h30 da manhã, eu acordei, o Espírito Santo me acordou, e veio aquele filme daquela mulher falando aquilo. Eu tirei o colete, joguei no canto, me ajoelhei no pé da cama, olhei para cima, chorando, e falei, pai, conforme a tua ordem, eis-me aqui. A partir de hoje, eu não uso mais colete, eu não tomo mais medicamento, eu estou curado em nome de Jesus. A partir daquele dia, nunca mais eu tomei medicamento, nunca mais usei colete. Com 2 meses, meu médico me liga, como é que você está? Eu falo, estou ótimo. E o colete já se acostumou de novo? Eu falei, já. Eu olho para ele, ele olha para mim, eu não uso mais. Você é maluco! E o remédio? Vai, joguei tudo fora, eu não tomo mais nada. Eu estou curado. Você é maluco, Paulo? Não faça isso. Vem para o meu consultório. Aí fui, ele falou, vai fazer um raio-x. Eu falei, aí fiz o raio-x e tal. Aí voltou o resultado. Ele, olha aqui, Paulo. Você não tem parafuso, você não tem disco, você não tem calcificação. Eu falei, eu sei, eu não tenho nada, eu estou curado, Deus me curou. Paulo, não brinca com isso, você vai ficar paralítico. Eu falei, eu não vou, eu estou curado. Ele falou, o problema é seu. Eu falei, é meu. E saí dali. Em julho, nós temos uma exposição em Salvador, chama-se Expo Rural, que tem uma cavalgada de 15 quilômetros pela praia. Quem é que estava nela? Eu, andando a cavalo. Hoje, de 15 em 15 dias,
Eu vou para a fazenda, ando 1 hora a cavalo, 1 hora e meia. Hoje eu faço boxe com meu filho. Hoje eu rolo no chão com os meus netos. Eu tenho foto com os 2 no braço. Eu não sei o que é dor. Sabe por quê? Porque Deus, quando entra em nossa vida, Ele não entra para botar band-aid, Ele não entra para fazer remendo, Ele entra para fazer tudo novo. Tudo novo. Aplaudam esse Deus por esse milagre. Quando eu vi aquilo, eu falei, Deus, eu tenho que me dedicar mais a você. E ali eu comecei a me entregar mais na mão do Senhor. Deus nos abençoando em várias áreas, na área profissional, em vários momentos, em várias situações. E em 2010, nós tomamos a decisão de ir para os Estados Unidos. Deus mandou, eu fechei a minha empresa de consultoria, Rita pediu uma licença prêmio no trabalho e nós fomos aos Estados Unidos para reabrir os capítulos da Donep que estavam fechados lá nos Estados Unidos. Mas em junho, Rita fez os exames e dava tudo ok, tudo bacana, exame de mulher, né, revisão geral lá, tudo, chaparia, motor, estava tudo 0 bala, tudo maravilha. Ultrassom da mama, aquele monte de tomografia, tudo perfeito. Quando foi, voltamos da convenção da Donep em julho, em agosto, ela brincando com meu filho, ele bateu na mama esquerda dela. Com alguns dias começou a minar um líquidozinho assim, transparente, ela falou, amor, está saindo um negócio aqui. Eu falei, filho, isso é uma mastitezinha por causa da pancada, vai lá na sua ginecologista aqui, isso é besteira, vai lá. E ela foi. E aí voltou e falou, amor, a ginecologista mandou eu ir procurar o mastologista porque ela viu na ultrassom 2 nódulos. Aí ela foi para o mastologista, eu nem fui dessa vez, ela foi para o mastologista, e ele fez os exames de novo, só não pôde repetir a mamografia, mas fez o ultrassom e descobriu 2 nódulos. Falou, tenho que fazer a punção. Fez a punção, só que no dia do resultado ele falou para ela que eu fosse junto, e nós fomos. Eram 5 horas, 5 e pouco da tarde, chegamos no consultório dele, entramos, sentamos, e ele começou a falar a linguagem médica. Eu falei, não, pode falar o português que eu já entendi. Eu sei um pouquinho da medicina, que meu irmão era médico, e eu vivi com ele muitos anos no Rio de Janeiro. Eu falei, não, pode traduzir. Ele falou, Paulo, é o seguinte, câncer maligno, altamente invasivo, eu tenho que fazer uma mastectomia total da mama esquerda da sua esposa de urgência. Vocês vão sair daqui agora, vão direto para o mastologista, ele já está esperando vocês. E ali, o cirurgião plástico. Quando nós descemos, chegamos no carro, ela começou a chorar. E ali eu sei que eu fui tomado pelo Espírito, que eu não faria aquilo. Eu botei o dedo e falei, para de chorar. Você não tem direito a chorar. O mesmo Deus que curou você, o mesmo Deus que curou Mateus, o mesmo Deus que me curou, é o mesmo que vai curar você. Vamos orar agora e vamos repreender esse câncer. E ali oramos, repreendemos e fomos para o cirurgião plástico. Chegamos lá, ele aí botou ela sentada, começou a conversar, amenizando a situação. Ô, dona Rita, hoje as mulheres querem aumentar a mama, a senhora quer aproveitar e botar uma prótese maior? Rita olhou nos olhos dele e falou, doutor Marcelo, o senhor não vai usar a prótese em mim, eu não vou precisar. Ele, doutora Rita, mas a cirurgia está marcada para daqui a 3 dias e eu tenho que levar a prótese. Não pode medir o mesmo tamanho, porque o senhor não vai usar. O que sair da sua boca será bênção ou maldição sobre a tua vida. No dia da cirurgia, chegamos no hospital, cirurgia marcada para 8 horas, chegamos lá às 6 horas, das 6h30 às 7 horas, ninguém chama a Rita, e eu fui procurar saber, quando eu chego lá, eu vou dizer o nome logo, a Sul América havia negado a cirurgia. Eram 3 procedimentos, a exerese, a retirada da mama e a reconstrução da mama. Ela disse que era uma cirurgia estética, uma mama só, e era uma cirurgia estética. Então ela negou a cirurgia, aí eu fui na administração do hospital, ele falou, olha, só tem 2 opções, ou o senhor faz o depósito do valor da cirurgia toda, que são R$38 mil, ou o senhor arranja alguém para ser fiador, porque o senhor como marido não pode. Tinha um casal que tinha ido lá para orar por ela na coisa, o marido falou, não, eu faço lá na hora, foi lá, fez o contrato, botei Rita no centro cirúrgico e saí correndo. Fui atrás do meu advogado, encontrei com ele, falei, aconteceu, não, vamos embora, vamos procurar um juiz. Isso em outubro, setembro, né? Foi setembro? Outubro, uma sexta-feira, você arranjar juiz trabalhando? Só Deus mesmo. Mas encontramos. Fomos lá, chegamos lá, o juiz falou, o que é? Eu expliquei toda a situação, meu advogado entrou com um pedido, fizemos tudo que o juiz mandou, e eu falei, olha, eu vou voltar para o hospital. Eu voltei correndo para o hospital, 1h da tarde eu cheguei lá. Quando eu cheguei, tinha um recado para mim subir direto para o centro cirúrgico, que o cirurgião plástico queria falar comigo. Quando eu cheguei lá no centro cirúrgico, mandei chamar o doutor Marcelo, ele chegou na porta, falou, Paulo, tá tudo... Eu falei, tá tudo bem, cadê minha esposa? Não, tá tudo em paz. Eu falei, cadê ela? Por que o senhor mandou que eu subisse? Paulo, calma. Se lembra que eu expliquei que nós íamos fazer a marcação, onde eu ia cortar os quadrantes, ia retirar a mama e tal? Pois é, quando eu fiz a marcação, o mastologista pediu que eu abrisse a auréola e tentasse mutilar o mínimo possível a sua esposa. Alguém tinha operado? Sua esposa já fez operação de mama? Eu falei, não. Eu falei, por quê? Ele falou assim, Paulo, o tumor de quase 3 centímetros, ele estava embaixo da musculatura mamária. E o outro, que era o intraductal, estava embaixo da axila.
Todos dois estavam com os marcadores. Quando eu abri a auréola, o tumor estava em cima da musculatura mamária, embaixo da auréola, eu não tenho como explicar isso. E eu pincei ele, puxei, cauterizei os vasos e tirei. Eu falei, e o outro? Ele sumiu. Perdemos mais tempo procurando o outro do que nessa cirurgia. Eu falei, sim, doutor, mas a punção deu dizendo que era maligno. Paulo, a contraprova também, mas eu tenho quase certeza, por experiência, que é um fibroadenoma benigno. Queridos, eu dei um grito de glória a Deus na porta daquele centro cirúrgico, porque eu senti tanto a presença de Deus ali. E eu fui embora para o quarto, passei na secretaria do hospital para ver se a liminar já havia chegado. Quando eu peguei, a liminar estava escrita assim, aqui tem advogado. Tinha lá uma liminar onde dava a obrigação da Sul América cumprir todos os custos referentes ao procedimento. Caso não cumprisse, teria uma multa combinatória, onde eles me pagariam R$2.000 por dia de inadimplência deles no processo total. Cheguei no quarto, orei a Deus, quando a Rita desceu, expliquei para ela o milagre, conversamos. Falei, meu amor, o que importa é o milagre, você está curada. Isso aqui não vamos brigar com isso não, isso aqui é briga, eu não quero briga. Deus já nos abençoou, vamos pagar 3 mil e poucos reais, está tranquilo, eu entro lá com o recibo, eles vão me reembolsar 50%, não importa, não é o dinheiro, o que importa é o milagre. Não vamos brigar não. Com 15 dias recebemos um exame anatopatológico, primeiro milagre, fibroadenoma benigno. Com 30 dias eu recebo em casa um envelope branco da Sul América, quando eu abro e puxo, escrito assim, reembolso negado, motivação, cirurgia estética. Eu liguei para o meu advogado e falei, recebi, manda para mim. Mandei, ele executou a liminar. Resumindo, os advogados não compareceram à audiência, perderam por revelia, nosso processo rodou 2 anos e 3 meses, nós recebemos um depósito na nossa conta, nunca me esqueço disso. No dia do fórum, quando nós desembarcamos no Rio de Janeiro, meu celular, plim! Quando eu olhei Banco do Brasil e eu vi um depósito de R$950 mil foi depositado em nossa conta. Aplaudam ao nosso Deus por isso. Já livre de impostos, já livre de advogado, limpinho na nossa conta. Então, queridos, esse Deus que nós falamos aqui na Donep, ele não é o Deus da igreja, não é o Deus da Donep, é um Jesus Cristo que está vivo, ressurreto, e ele se encontra nesse lugar. Ele tem a multiforme graça de agir, ele age do jeito dele, não do nosso. Hoje, aquele homem que não dormia, tem problema para acordar. Se eu não boto o despertador para tocar seguida vez, eu apago. Sabe por quê, queridos? Porque antigamente eu dizia que a minha primeira família, o que eles queriam era a tal da estabilidade financeira. Então, meu negócio era trabalhar 14, 15, 16 horas por dia. Quando eu casei com Rita, eu achava a mesma coisa. Eu joguei fora uma família com 3 filhos, estava jogando a segunda novamente. Porque eu achava que o dinheiro podia me dar tudo. Hoje eu sei que eu era o cara mais pobre do mundo porque eu só tinha dinheiro. Hoje eu tenho algo. E eu posso falar que dinheiro não compra. Chama-se paz. Hoje eu tenho uma paz que dinheiro nenhum pode comprar. O dia mais feliz da minha vida é domingo. Sabe por quê? É o dia que eu reúno meus filhos todos, neto, cachorro, todo mundo lá em casa, e eu cozinho para todo mundo. É o momento mais feliz que eu tenho, rolo no chão com os meus netos. É a coisa mais deliciosa, sabe por quê? Eu sinto Deus ali dentro da minha casa. Ele restaurou a minha família. Ele restaurou a minha vida. Hoje, eu não corro atrás de dinheiro. É Ele que vem atrás de mim. Eu faço consultoria tributária, quem me deu essa empresa não foi eu, foi Deus. 2019, meu aniversário, eu orando a Deus, falei, Senhor, eu quero algo que possa entrar de dinheiro para me investir na tua obra. Mas eu quero que não tire tempo que eu tenho para você. E na pandemia, eu recebo uma ligação de um amigo da Donep, e fala, meu irmão, eu estou precisando de um representante meu aí no Nordeste. Eu falei, o que você faz? Ele fala, eu faço recuperação tributária e eu estou querendo um representante aí. Eu falei, rapaz, eu tenho um cara, não sei se você vai gostar. Ele, quem é? Eu. Ele falou, rapaz, você? Não, então você é meu sócio, não vai ser representante. E ali fizemos um contrato. E para honrar e glorificar o nome do Senhor, não é para mim. Honrar e glorificar o nome de Deus. Em 1 ano de contrato, 1 ano de sociedade, eu assinei 112 contratos. Nós recuperamos já até agora mais de 135 milhões para as empresas que nós representamos. Sou eu? Não. É o Deus que eu sirvo. Porque tudo que eu tenho não é meu, é dele. Eu só faço administrar o que ele tem permitido que eu administre.